Oi gente, eu sou a Nali, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem da história da noiva cadáver. Então, vem comigo. Esse é o terceiro vídeo já das Semanas Terríveis e ele faz parte de um grande crossover de canais aqui no YouTube. Esse crossover vai ser só de filmes de terror e assuntos sobre terror. Então, como vai funcionar? Todos os dias desse mês, algum dos canais vai publicar um vídeo falando sobre terror. Então é melhor tu ficar de olho aqui no YouTube para não perder nenhum vídeo. E hoje o crossover é aqui no meu canal. Então, como vocês já viram no título, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da história da noiva cadáver. A gente conhece a Noiva Cadáver com o filme Stop Motion de Tim Burton, que estreou em 2005. Mas o que a gente não sabe é que essa história não veio do nada não. Tem um negócio aí que surgiu antes. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre tudo que engloba essa história que a gente ama tanto. O filme conta a história do jovem Victor Van Dort, filho de novos ricos comerciantes de peixe que vivem numa pequena cidade europeia. E ele está prometido a se casar com Victoria Everglot, filha de aristocratas da cidade, mas que eles estão falidos. Então, os pais de ambos planejaram esse casamento em prol deles próprios. Os pais de Victor, porque casando ele com um lorde, como é o pai da Victoria, eles vão subir para a alta sociedade. E os pais da Victoria, com o dote do casamento, vão poder continuar sendo ricos. Com o nervosismo, Victor acaba por arruinar o ensaio de casamento, o que leva a ir tentar repetir os votos sozinho na floresta para praticar. Sem sucesso, repete uma última vez os votos que saem com perfeição. Acabando de repetir, ele coloca a aliança no que parece ser um velho galho em formato de mão. Só que na verdade ele é o braço esquelético de Emily, a nossa noiva cadáver. Ela acorda convencida de que Victor acabara de lhe pedir a mão em casamento. Então ela o leva para o mundo dos mortos, onde ele tenta escapar sem sucesso. Enquanto essa confusão rola no mundo dos mortos, no mundo dos vivos a coisa está bem diferente. Victoria acaba por se casar com um tal de Lord Barkis, que apareceu ali no meio da história. Como a Victoria estava sem noivo, porque o Victor desapareceu e estava no mundo dos mortos, esse Lord Barkis aproveitou a situação para pedir a Victoria em casamento. E os pais dela, como queriam muito um dote, acabaram aceitando, porque afinal de contas ele era um lord. Só que o Victor acaba descobrindo que a Victoria acabou casando com outra pessoa. Então ele decide realmente casar com a Emily. Porque como é que funciona? No mundo dos mortos, eles não podem ser casados, porque como diz o ditado, até que a morte os separe. Mas como a Emily já é morta, eles já estão separados pela morte. Então, para que o casamento deles realmente seja um casamento de verdade, eles precisam subir para o mundo dos vivos, refazer os votos, e o Victor precisa tomar um veneno para morrer. Assim, eles dois podem continuar sendo casados no mundo dos mortos. Então, quando ele sobe para o mundo dos vivos para fazer toda essa história de refazer os votos, a Emily acaba reconhecendo o Lord Barkis como o responsável pela morte dela. Ele transformou ela em uma noiva cadáver. A história da Emily é bem triste nesse filme, mas não vou contar bem os detalhes aqui, porque se tu não assistiu, vale a pena assistir. E se tu assistiu, assiste de novo, porque, sério, gente, precisamos sempre assistir esse filme. Porém, a história de Tim Burton não veio do nada. Dizem que ela foi baseada no conto da noiva cadáver, que na realidade é uma história mais ou menos verídica que aconteceu na Rússia no século XIX. Esse era um período em que antissemitismo era meio que comum na Europa Oriental. Antissemitismo é preconceito contra judeus. Então, grupos de antissemitas se reuniam e surpreendiam carruagens que estavam indo para casamentos judaicos. E o que eles faziam? Eles retiravam as noivas de dentro das carruagens, porque segundo eles, eram as noivas que carregariam o futuro das gerações.
Então eles assassinavam elas e enterravam elas com o vestido de noiva. Então aí surgiu o conto da noiva cadáver lá na Rússia. Trágico, né? O conto russo da noiva cadáver é bem parecido com a história de Tim Burton, mas claro, sem todo esse romance, sem as músicas, sem a parte de pesadelos coloridos que Tim Burton consegue colocar pra gente. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho resumido de como é o conto da noiva cadáver russo. Então, um jovem noivo que estava prestes a se casar convidou um amigo para que juntos eles viajassem até a vila aonde morava a noiva. Como era uma viagem muito longa, no meio da viagem eles resolveram parar a carruagem para acampar na beira de um rio, passar a noite ali e continuar a viagem pela manhã. E aí ali de noite, brincando, rindo, conversando, eles acharam um graveto no chão que parecia uma mão. Então eles começaram a brincar e colocaram o anel nesse graveto e tal, enfim. E o noivo acabou por pronunciar todos os sacramentos do casamento. E aí a coisa aconteceu. O chão começou a tremer e dele saiu uma mulher vestida de branco, com a pele toda seca, aparência cadavérica, a noiva cadáver. A noiva era muito malvada e possuía uma aparência muito nervosa. Ela prendeu os dois amigos, exigindo que o noivo cumprisse a parte dele no casamento, porque afinal de contas, ele tinha pedido ela em casamento, tinha feito os votos, estava tudo certo. Os rapazes então conseguiram se soltar e correram para a cidade para pedir ajuda, e a noiva cadáver foi correndo atrás deles. Então eles correram até o rabino que iria fazer o casamento dos dois jovens, né, do noivo e da noiva. E então o rabino concluiu que os mortos não têm direito sobre os vivos, então o casamento deles não estava valendo de nada. A noiva cadáver ficou muito triste e começou a chorar. Então a noiva humana, que foi chamada naquela ocasião no meio de toda aquela confusão, ficou com pena da noiva cadáver porque ela se colocou no lugar dela. Então ela prometeu para a noiva cadáver que iria viver os seus sonhos em vida e assim ela nunca seria esquecida. A noiva humana então enterrou a noiva cadáver e assim fez com que ela finalmente pudesse viver em paz. Burton transformou histórias tristes e contos macabros em uma história delicada de se assistir. Emily Victor são a personificação dos opostos, do feio, do bonito, da alegria e da tristeza, mas o mais importante é que ele nos mostra nesse filme que o importante não é a nossa aparência física, e sim a nossa essência. O filme aborda temas muito importantes: família, amor, preconceito e, claro, a morte. Mostrou muito bem a hipocrisia do final do século XIX, onde na época era tudo muito regrado e manipulado. Tudo era por conta do dinheiro, por conta de poses de sociedade, enfim. Onde tudo era super regradinho. Ao contraposto com o mundo dos mortos, onde é tudo muito mais divertido e colorido. Na realidade, ele mostra que no mundo dos vivos, você não podia ser quem tu quisesse ser, tu tinha que ser quem a tua família te impôs a ser. Já no mundo dos mortos, não. Lá, a gente não precisava se preocupar em ser. Lá, a gente podia ser quem a gente quisesse. E é aí que é a jogada bacana. Burton conseguiu subverter as coisas pra gente. Onde, na realidade, o clima frio e sombrio é quando os vivos aparecem. Já quando os mortos aparecem, é tudo alegria. Isso é uma jogadinha, como se fosse um tapa na sua cara quando tu tá assistindo o filme, para te mostrar que não vale a pena a gente estar morto para a vida. A gente tem que aproveitar, porque a vida é uma só. Depois que a gente tá morto, não adianta mais. O filme da Noiva Cadáver não é um terror super sombrio, né? Embora eu acho que ele não é um filme para criança, ele é um filme muito mais adulto do que infantil, mas ele é uma espécie de filme de Halloween muito mais família, né? E que você assiste e tem uma lição muito bacana por trás.
Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e lembrando que esse vídeo faz parte do crossover, lembra que eu falei? Então eu sugiro para vocês amanhã irem lá no canal do Senhor e da Senhora Nerd, onde eles vão falar sobre filmes de terror baseados em fatos reais. Eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo para que tu já possa anotar aí para amanhã não perder esse vídeo, hein? Gente, muito obrigada por estarem aqui, por assistirem esse terceiro vídeo das Semanas Terríveis. Continuem aqui comigo que outros vídeos virão, vídeos com vários temas, vamos falar sobre muitas coisas ainda. E claro, me segue nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho. Não esquece de passar no bloguinho, que lá também está tendo postagens sobre as Semanas Terríveis. E no Instagram para ver todas as fotinhos e acompanhar os stories. Obrigada por assistirem o vídeo, por estarem aqui. Um beijo. Tchau!